Javier Milei venceu as eleições na Argentina. Foi o presidente mais bem votado da história. O libertário tem inúmeros desafios para tirar o país da grave crise econômica. Este é o tema do Strike de hoje, que recebe Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Obrigada pela presença, Furriela. Eu que agradeço, queria aproveitar para parabenizar o programa. Obrigada, Furriela. Para a gente entender um pouco mais, né, de todos esses desafios que Javier Milei terá agora pela frente. Primeiro, eu queria entender, de fato, quais as implicações políticas da vitória de Milei para a América Latina e para o mundo. Bom, primeiro você tem aí uma mudança de uma corrente que estava fazendo com que governos de esquerda fossem eleitos. Tivemos aqui no Brasil, que é um governo de centro-esquerda, na verdade, do presidente Lula. Também no Chile, uma vitória da extrema-esquerda, inclusive. Na Colômbia, uma vitória também histórica, e outros governos que já eram de esquerda, como é o caso da Venezuela. Então, o Milei, ele muda um pouco essa corrente de países, estados importantes da América Latina, governados pela esquerda. Até esqueci de mencionar o México, que depois do Brasil é a maior economia da América Latina, né? Então, que também é governado pela esquerda. Então, tem esse primeiro ponto que eu acho que a gente tem que observar se é, na verdade, uma nova onda de retorno de governos de direita. E no caso dele, até mais do que isso, é uma corrente neoliberal. Então, acho que esse tipo de contexto a gente tem que começar a observar daqui para frente. E no caso especificamente da Argentina, é uma resposta do eleitorado. A Argentina vive há 20 anos ou mais numa profunda crise econômica e social que só se agravou neste governo atual. Então, acho que os eleitores argentinos querem também dar um recado aos políticos, às correntes tradicionais em relação a como o país tem sido conduzido. Também é um ponto a ser observado na América Latina por conta de haver também uma insatisfação em outras regiões. Tem alguns insights importantes aqui do que você trouxe para a gente. A vitória dele, no caso, quando você fala, né, dessa... A gente até viveu uma onda ali que era chamada de onda vermelha, depois Exato. onda cor-de-rosa. E eu até estava lendo recentemente, até queria ver se a gente pudesse atribuir a isso, que na verdade tem leituras aqui que mostram ondas de oposição na América Latina. Na verdade, governanças sendo alternadas, né, ali pelas oposições. Ora direita, igual estávamos aqui, ora com uma esquerda. Em alguns outros países também está tendo essa alternância ali de ideologias, né? Pelo menos eu vi aqui, ó, de 34 eleições, candidatos de oposição venceram em 27 oposições na América Latina. Isso, então, poderia reforçar essa alternância de poder? Sim, acho que um dos pontos é a alternância de poder, mas acho que o Milei é um pouquinho diferente. Pode ser uma nova corrente. Por quê? Porque você teve um governo de direita, que é do Macri, centro-direita, na verdade, né, muito parecido com aquilo que tivemos aqui durante o governo do Fernando Henrique, no centro-direita, e agora uma esquerda, já nem é centro-esquerda, uma esquerda efetivamente, o governo do Fernandes. Então, na verdade, o Milei rompe com as duas situações. Apesar do Macri ter decidido apoiar o Milei num segundo momento, isso não significa que eles são do mesmo grupo político. Então, eu acho que é uma mudança dessa rota. Eu acho que não é só uma questão de alternância, não. Eu acho que é uma nova corrente vindo. Tanto é verdade que, no início, que alavancou propriamente a candidatura do Milei foi um discurso disruptivo, um discurso de que ele não fazia parte daquele sistema político. E isso incluía até mesmo a centro-direita argentina. É cedo para afirmar, mas a gente poderia ter ali um grande enfraquecimento do peronismo, até mesmo podendo ser impactado isso no futuro, você acredita? Seu ponto é importantíssimo. O peronismo, ele domina a Argentina desde a década de 50, olha quantos anos, não é? Você teve ali uma ruptura disso durante o governo militar nos anos 70, que acabou em 1985, mas mesmo assim era um governo militar que dialogava também com o peronismo, buscando apoio. Então você tem ali uma situação que tradicionalmente envolvia a Argentina que pode mudar. E também é importante a gente explicar um pouco o que é o peronismo. Muita gente associa à esquerda. Não, o peronismo é um movimento populista, que em outras épocas, inclusive, teve correntes de direita, como era o Carlos Menem, por exemplo. Carlos Menem não era
um esquerdista. E se você pegar na história argentina, foi o único governo que propriamente se aproximaria do liberalismo, do neoliberalismo, porque ele organizou privatizações, algo que na Argentina é considerado impensável. Só no governo de Carlos Menem, você propriamente teve algo orquestrado nos governos, orquestrado nesse sentido. Então, o peronismo, ele é de esquerda atualmente, porque os Kirchner, eles se apropriaram do partido, e são de esquerda, e a partir do momento que eles se apropriaram, todos os seus seguidores e o seu grupo político foi de esquerda. Mas o peronismo, ele é um movimento populista, não necessariamente de esquerda, mas ele sai combalido. Ele sai combalido, ele é um sistema e um grupo de políticos que majoritariamente participavam da vida política argentina e que agora foram escanteados. Temos que ver se isso é em definitivo, mas pode significar também uma ruptura da Argentina com um sistema político superado que não tem trazido sucesso ao país. Então, acho que há uma modernização talvez em vista também nesse processo. Inclusive, o peronismo diminuiu também ali a presença dentro do Congresso, né, nessa última eleição. A gente Sim. vê ali esse enfraquecimento também, não sei se a palavra correta seria enfraquecimento, mas essa mudança, inclusive, até mesmo dentro do Congresso. Sem dúvida. É interessante o teu ponto, que também é uma característica dessas mudanças contemporâneas. Quando a gente teve, por exemplo, no Brasil, a eleição do Collor, que era um candidato de novidade, de partido pequeno, que não fazia parte das correntes políticas, o Congresso não se renovou na mesma medida. Então você tem, em alguns momentos, o sistema político se mantendo pelo menos numa das casas, como no Poder Legislativo. No caso da Argentina, além do Executivo partir por uma opção totalmente inédita, grande parte do Legislativo também saiu reformado, o que não necessariamente aconteceu em outros períodos, não só na Argentina, até dei um exemplo brasileiro. Mas agora eu acho que a mudança pode ser mais substancial. Inclusive, a questão da vitória de Milei, ela pode mudar, inclusive ali a relação, como a gente falou ali, né, dessa alternância de poder, mas olhando para os outros países, reforçando uma vitória da direita novamente nessa força aí que Milei acaba, né, sendo aí muito, inclusive um libertário, né, muito à direita mesmo, de fato, pode ser considerado aí algo muito importante para as direitas dos demais países? Sem dúvida, porque a direita que governou a América Latina, em geral, é o centro-direita, com algumas opções reformistas. Até mencionei aqui o caso do governo Fernando Henrique, que nem era uma corrente propriamente de direita, mas que fez algumas reformas, mas não por completo. A opção de Milei pode significar a chegada ao poder, num país importante como é o caso da Argentina, de um novo grupo político com propostas efetivamente liberais ou neoliberais. Elas foram feitas nos países, inclusive na Argentina, no governo do Menem, de forma incompleta. O Macri, por exemplo, que tinha um governo de direita, não fez essas reformas, não é? Então pode significar, sim, um novo momento para a Argentina e um novo momento para toda a América Latina, se ele sair bem sucedido e se outros governos não acompanharem as novas tendências, né? Você veja que mesmo o governo brasileiro, que é de centro-esquerda, não é de extrema-esquerda como o do Chile, por exemplo, ou da Venezuela, ele trouxe algumas reformas que são reformas capitalistas, né? Essa agenda de reforma tributária que o Brasil traz não é uma agenda que uma esquerda clássica faria, né? Então, eles já perceberam que mesmo não aceitando todas as reformas, algumas vão ter que ser feitas, senão eles se desatualizam e vão perder as próximas eleições. Pelo menos é a leitura deste momento. A gente tem que ver se isso realmente vai se consolidar. Inclusive, depois até quero me aprofundar um pouco mais em relação à aprovação dessas reformas, mas ainda dando um passo aqui nesta linha que a gente está trazendo, há muitas expectativas, né, sobre os próximos passos de Javier Milei, muitas perguntas. Queria entender, na sua visão, como que devem ficar as relações comerciais entre a Argentina e outros países, em especial até, cito aqui, né, Milei chegou ali durante a campanha a falar que poderia romper relações comerciais com Brasil e China. De fato, há algum tipo de risco, você acha ali, de ruptura com essas economias, ou ainda é muito cedo mesmo para a gente avaliar isso? Eu acredito que não vai ter ruptura.
A gente tem que também acompanhar um pouco como essas candidaturas se constroem. Ele era um candidato completamente desconhecido. Ele entendeu, e acertadamente, tanto é que saiu vitorioso, que pelo menos em um certo momento, para se destacar, alavancar a candidatura com aqueles famosos 25% ou 30%, né, para você ter uma largada e se tornar viável. Ele fez isso com propostas exóticas, que a gente sabe que, inclusive, ele já reformulou essas propostas, já disse que não era bem o que ele tinha dito. Isso é um pouco normal quando você quer construir uma candidatura, como eu disse, né, que ele quer apresentar como disruptiva ou como aquela que não vai fazer parte do sistema político que está em vigor. Isso foi o começo da candidatura dele. Quando ele chegou ao segundo turno, e ele chegou ao segundo turno ainda assim, ele mudou bastante o seu discurso. E o Milei, apesar das propostas exóticas e de algumas questões até de comportamento pessoal que ele trouxe, consideradas incomuns, que eu acho que faz parte também ali de construir uma figura populista, tirando isso daí, as propostas dele depois já ficaram mais acertadas. Quando ele falou que ia romper com o Brasil, com a China, né, como a gente obviamente sabe que inviabilizaria propriamente a continuidade da Argentina, se a Argentina não fizer negócio com esses dois países, inclusive nem consegue os preciosos dólares que fazem muita falta na Argentina. O que a gente observa é que depois ele azeitou um pouco e veio a dizer que vai deixar a relação entre os entes privados. E aí é um ponto importante. Se a gente entender um pouquinho o que o Mercosul é hoje, ele é hoje composto por relações privadas. Então você tem empresas tanto brasileiras quanto argentinas, para a gente pegar em relação a nós e a eles, que são entre as empresas. Então ele não vai desconstruir isso. O que provavelmente vai acontecer, até por conta dele não ter afinidade com o presidente brasileiro, é você não ter uma relação aquecida entre governos. Mas isso não significa que essas questões vão acontecer. Então, acho que não há nada a ter receio em relação ao governo dele no que tange essas questões que envolvem relações de Mercosul. Porque, como eu disse, elas foram construídas em 1991 a partir de acordos públicos, tratados. Mas hoje em dia já não é mais isso. Relações comerciais independente de ideologias, né? Isso acontece, até mesmo a gente vê especificamente Estados Unidos e China, né? Talvez seria um grande exemplo. Você acredita que de fato, então, né? Porque é uma grande preocupação em relação, porque o Brasil é o terceiro maior importador de produtos, a Argentina é a terceira maior importadora de produtos brasileiros e também o terceiro principal exportador de bens para a gente. Essa relação nada amigável entre Lula e Milei não impactaria ali a balança comercial? Seria basicamente o mesmo cenário que a gente teve anteriormente com Bolsonaro e Fernandes? Exatamente, você pegou num ponto que eu até ia mencionar. A gente teve o presidente Bolsonaro, óbvio que ele não é o Milei, né? Muita gente faz comparações, até a gente pode discutir um pouco, eu não vejo tanta semelhança assim. Não estou falando que isso é ruim ou bom, estou fazendo uma análise técnica que é o que eu me proponho. O que acontece nessa situação específica é que durante o governo do Bolsonaro, que fez de tudo para apoiar também o Macri para ser reeleito e não conseguiu, as relações com a Argentina continuaram completamente regulares. Inclusive, chegaram os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Fernandes, a fazer diversas reuniões e muito respeitosas, né? Então, acho que o pragmatismo ele impera. E pouca gente lembra, né? Mas o presidente da Bolívia, que é o Evo Morales, que é um dos de extrema esquerda aqui da América Latina, ele veio na posse do Bolsonaro. Então, acho que não no frigir dos ovos, não é o que acontece. Então, acho que ninguém vai se atrever a atrapalhar o que está funcionando e esse funcionamento é essencial para que as economias corram bem. Nem o Lula tem interesse em criar obstáculos óbvios ao Brasil, a economia brasileira correr bem, porque ele depende disso para o futuro político aí dele ou de quem ele apoiar, e nem o Milei nesse momento vai fazer isso, já que essa relação com o Brasil é fundamental. Para o Brasil é importante, para a Argentina é fundamental.
Quando você falou ali, né, de fazer uma análise, muita gente comparando Milei a Bolsonaro, até Trump também, né? Acabei vendo ali muita gente trazendo aí essa comparação. Qual que é a sua análise realmente técnica sobre esta associação e essa aproximação? De fato, ele acabou falando com o Bolsonaro logo depois da vitória, até convidou o Bolsonaro para a posse dele. Sim. Há uma afinidade ideológica, né? Você percebe que eles seguem são do mesmo grupo político de direita ou de centro-direita, né? Os três. Eles têm características populistas e chegaram à conclusão que é dessa forma que se vencem eleições, né? Então, essas construções exóticas, esses discursos, eles têm uma importância em certo momento. Até mesmo por causa do Milei alavancar a candidatura dele e o Bolsonaro também. Mas no caso do Bolsonaro e do Trump, eu acho que é um pouquinho diferente, porque o Trump, por exemplo, sempre foi um empresário muito conhecido mundialmente, não só nos Estados Unidos. Então, ele não era uma figura pública, não era alguém que tinha ocupado cargos anteriores desse perfil, mas era um empresário conhecido. Milei não era um conhecido da maior parte dos argentinos. O Bolsonaro foi 29 anos deputado. E ele manteve sempre uma mesma linha de propostas. Não estou dizendo que são boas ou ruins, né? Só a gente não colabora aqui na análise. Mas, de qualquer forma, ele sempre foi transparente nas propostas que fez e um pouco menos exótico, eu acho, do que o Milei. Então, essas bravatas, né? Falava com cachorro morto, essas questões todas que ele usou para alavancar a candidatura não vieram daqui, vieram algumas outras, né? Eu acho que há uma questão de populismo de direita que aproxima os três, mas acho que há algumas diferenças, como eu mencionei. No caso brasileiro, Bolsonaro já era um político conhecido, né? Tanto é que ele já era um deputado bem famoso por conta de propostas ligadas à liberação de armas, ligadas à liberação econômica, então já se sabia quem era. Então acho que é um pouquinho de diferença. O Milei ele é menos conhecido. Eu acho que o lado exótico dele transpareceu muito mais e é o que deixa a gente um pouquinho mais na dúvida. Até por não conhecer nenhum histórico, né? Fica até difícil você avaliar ali a questão mais política. Só para a gente fechar esse tema em relação à questão comercial, Mercosul, apesar de você já ter pontuado muito bem ali, discurso durante a campanha E1, ele já está até muito mais moderado, enfim, em relação a isso, ele chegou a insinuar ali que ele poderia sair do grupo do Mercosul, né? Depois aí amenizou essas falas, disse que defende até um aperfeiçoamento do bloco. Quais implicações de fato, se o acordo, né, pode de fato sofrer algum enfraquecimento por conta agora da presença de Milei na governança aí da Argentina, à frente da Argentina? Eu acho que esse é um ponto que traz realmente dúvida, né? As dúvidas são de como o Milei vai conduzir a economia argentina. Eu acredito que alguns aspectos são positivos. A Argentina ela precisa de profundas reformas. Como eu disse, o Brasil, apesar de demandar várias, algumas acabaram sendo feitas, algumas até pela esquerda. Acho que aqui os políticos são um pouquinho mais pragmáticos, tanto a esquerda quanto a direita. Até por isso que a gente erra um pouco menos e até por isso que o Brasil não está nesta penúria que estão tantos outros aqui na América Latina. Porque não é só a Argentina, não. Você tem aí uma série de países numa situação muito difícil. De qualquer forma, esses acordos com blocos, eu não acredito que sofram um aprofundamento, né? Então, aí, se for para fazer uma aposta, eu apostaria que vai desaquecer os acordos. Por quê? Porque não são tipos de propostas que, geralmente, perfis políticos e de opção econômica, como é o caso do Milei, apreciam. Eles não acreditam muito nisso. Você vê que aí você consegue aproximar um pouco do Trump. O Trump desfez acordos internacionais diversos, né, inclusive do Transpacífico, que era para tentar isolar a China a partir de alianças com Chile, com o Japão, com alguns outros países. Ele desfez isso. Por quê? Porque alguns desses políticos, eles não acreditam que a opção de bloco seja algo interessante. Então, eu estou fazendo uma mera aposta, tomara que não seja isso. Por que eu digo tomara? Porque eu acho que é importante. Senão quem fica isolado é quem não participa. Essa é uma visão minha. De qualquer forma, eu acho que o Mercosul não vai regredir, só acho que ele não vai avançar. Até por conta de você já não ter afinidade entre Lula e Milei. Mas desaquecer
deixar de fazer negócio entre as empresas, que eu já falei que ainda bem que o setor privado já roda no dia a dia, o comércio é excelente. Então, eu só não acredito em avançar, em criar uma entidade supranacional, né? Você ter o Mercosul como uma entidade como a União Europeia, nada disso. Eu acho que vai ficar ali mesmo no que já é, que é a zona de livre comércio, com algumas questões aí envolvendo tarifa externa comum. Então, acho que vai ficar mais ou menos por aí. Agora, o acordo do Mercosul com a União Europeia, eu acho que ele fica em risco, sim. Não me parece que um político como o Milei acredite nesse tipo de projeto, até porque, como todo acordo, tem prós e contras, né? Então você veja, né? A Europa ela está com receio de fazer esse acordo, principalmente a França, a gente tem acompanhado, porque não quer concorrer com o agronegócio brasileiro, argentino, até porque nem tem condições de concorrer. E nós temos que ceder compras governamentais, nós temos que pensar que as empresas, o setor industrial brasileiro vai sofrer mais concorrência, a Argentina também. Então eu acho que vai ficar um pouco em xeque esse acordo. Isso eu acho que é algo que a grande chance, a minha aposta seria de que ele não iria aprofundar, não iria por esse caminho, porque não me parece que seja a forma como ele acredita que a Argentina tem que se desenvolver. Isso mais pela visão da União Europeia, não aconteceria? Exato. Acha que é isso? Mas pela própria visão argentina também. Porque o liberalismo que ele prega tem uma visão muito individual de cada estado. Não estou dizendo que é ruim, positivo ou negativo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que do lado argentino também, eu acho que vai sofrer um desaquecimento. Não me parece que seja o tipo de caminho que Milei imagina para a Argentina. Fortalecer o Mercosul e, a partir daí, fazer o acordo com a União Europeia. Quero falar mais sobre a Argentina, as reformas, enfim, todos os desafios ainda. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. O Strike volta em instantes. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. Strike hoje debatendo mais sobre os desafios de Javier Milei, agora à frente da Argentina. A gente está conversando com Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Furriela, falávamos bastante ali sobre a parte mais política, né, política externa também de Argentina. Queria trazer um pouco mais agora para os desafios econômicos. Falamos até um pouco aqui das reformas, né, de fato. Queria entender um pouco da sua visão em relação a estas reformas. A Argentina tem graves problemas estruturais, né, isso acho que é indiscutível. Javier Milei, ele até fala muito em realizar essas reformas e privatizações. A pergunta é, ele vai conseguir este apoio do Congresso? Macri não conseguiu, de fato. Não, é muito difícil, porque o que é que acontece? Na Argentina, criou-se uma cultura de dependência do Estado. Então, você tem entre 55% e 60% da população tem algum nível recebem algum nível de subsídio, algum nível de apoio do governo. Não estou dizendo que é ruim ou certo, só estou dizendo que quando você tem que partir para reformas, você tem que reanalisar esse tipo de situação e pode ter que mexer com parte desse cenário. Então, é muito impopular mexer com isso. E isso também explica porque Massa foi para o segundo turno. Então, veja só, não havia nenhuma chance, seria um absurdo você pensar em qualquer país civilizado, em o ministro da Fazenda, que é o responsável pela hiperinflação, e é o ministro da Fazenda de um governo muito impopular, até porque o Fernandes não tinha só o problema da inflação, não. Tá? Você tinha problemas sérios com corrupção, você teve desvio até de vacina da Covid no início. Desviaram 700 vacinas para partidários de Fernandes logo no início. Né? Então você tem um governo muito desgastado. E mesmo assim ele foi para o segundo turno. Por quê? O medo das pessoas de que mesmo enfrentando uma situação de descalabro, perder o pouco que ainda tem aos olhos dessas pessoas, que são os apoios do governo, seria algo de muito risco, né? Então você tem isso, e por isso que ele foi para o segundo turno. Mas Milei vai ter que mexer nesse vespeiro. Não há encaminhamento viável para a Argentina sair da situação que está, senão você só faz remendo. Outros governos fizeram remendo, tiveram sucesso de remendo. Então você fica com a situação um pouco melhor. Não, a Argentina, óbvio que merece mais que isso, não é?
é um país viável, um país grande, é um país importante, com a população muito bem formada culturalmente, a gente sabe disso, se destaca na América Latina, mas ela precisa sair dessa armadilha na qual entrou, e essa armadilha envolve reforma do Estado. O Estado argentino tem que ser reformado. Então você tem algumas agendas que eu acho que elas são menos difíceis de encaminhar, por exemplo, privatização. Agora, quando for mexer nos subsídios que recebem as pessoas nas mais variadas proporções, ele vai ter um vespeiro. E não há encaminhamento viável que não passe por aí. Aí eu quero ver como que ele vai aprovar isso no Congresso. Pauta impopular é difícil para ele, mas é muito mais difícil para o Congresso aprovar. Então eu acho que ele vai ter esses desafios. Remendos não vão resolver o problema da Argentina e eu não acredito que é com remendos que ele vai querer resolver. E inclusive ele é uma aposta, se tudo der certo, de a partir de agora a Argentina fazer as reformas. Então essa ruptura também tem esse discurso. Ele deve, né, com certeza, ter interesse de ter um segundo mandato, até porque ele já até falou exatamente que a necessidade de se reestruturar a Argentina demandaria há muitos anos, né, não apenas em 4 anos ali, para fazer todas essas reformas. E aí entra muito nessa questão, como você falou, muitas das reformas são impopulares e a popularidade, para quem almeja um segundo mandato, ela no primeiro mandato ela é muito importante para não desagradar e não perder essa possibilidade. Inclusive o próprio Fernandes nem foi candidato porque já sabia ali de fato que ele não teria essa chance, né? Colocou ali o Massa, enfim. Mas eu queria entender o seguinte, de fato dá para fazer essas reformas não só neste primeiro mandato, se ele estiver almejando ali uma reeleição e traria essas reformas de repente para depois, ou de fato a Argentina nem tem mais espaço para manobra, ele precisaria ser mais duro, como você mesmo falou, de 45 milhões de argentinos, 19 vivem com planos sociais. Como mexer, como equilibrar, né, esse desafio que ele terá aí pela frente? Realmente esse é um ponto importante, porque o que acontece? A Argentina ela precisa de reformas rápidas, mas elas não são de curto prazo, né? Elas são reformas complexas. Então criou-se na Argentina uma estrutura estatal de apoio social que teve um seu momento importante. Ela foi corrompida, digamos assim. Então, o que você teve na Argentina, brevemente falando? No começo do século XX, ela enriqueceu. Ela estava entre os países mais ricos do mundo. Nas guerras, então, ela recebeu muitas divisas. Ela foi o celeiro da Europa durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, no sentido de alimentar boa parte do mundo. Então essa fama da carne argentina vem daí, das suas exportações, trigo e vários outros tipos de produto. Ela enriqueceu e tinha uma população empobrecida. Então ela tomou decisões, muitas acertadas, outras não, de como distribuir essa riqueza. Então ela investiu em educação, até hoje o resultado é positivo, aliás sempre quando se investe em educação. Aliás, se não se investir, o país também não se desenvolve, o Brasil não sai dessa armadilha que ele tem aí de renda média, que a gente chama, enquanto ele não fizer essa reforma, de qualquer forma a Argentina fez. E a Argentina partiu para uma série de benefícios sociais que, num primeiro momento, foram sim importantes, porque você distribuiu e criou uma das maiores classes médias do mundo. Então, olha que resultado importante. Aí começaram a exagerar na dose. Governos populistas começaram a tomar esse tipo de medida para conseguir se eleger e não para distribuir riqueza, porque você tem que ter uma lógica para isso, você tem que ter medidas que sejam eficientes. A eficiência se perdeu nesse tempo todo e aí se abraçou a estatização como sendo algo que teria relação com essa questão de interesse social e ela entrou nessa armadilha. Então, agora, nos últimos anos, ela entrou numa situação que você precisa desmontar tudo que foi feito. E não desmontar no mau sentido, é óbvio, né, que ainda mais a América Latina, que tem tanto problema de desigualdade e de pobreza, precisa, né, de uma rede de bem-estar social. O Brasil tem isso, inclusive, e aí, no caso brasileiro, até a gente teve bastante sucesso em várias dessas medidas. Só que a Argentina partiu para a irresponsabilidade, para o populismo, para medidas que eram puramente para ganhar a eleição. As reformas, elas são demoradas, por quê? Porque elas são complexas e elas fazem parte
de desmontar algo que é da cultura argentina, algo que foi construído numa sistemática que não só algumas reformas resolvem. Inclusive, né, quando a gente estava falando ali um pouco mais dessa questão do peronismo e de toda essa situação que você pontuou, o peronismo ele se beneficiou muito de um ciclo vicioso, né, nos últimos anos. Só o Estado prove, só o Estado que ia prover, gerou enorme gasto público, gerou inflação, gerou empobrecimento, gerou, né, essa dependência da população em relação ao Estado, e que também gerou mais gasto público, enfim, mais inflação. Para mudar este ciclo, de fato, ele vai ter que trazer aí algumas dessas reformas. Mas também, por um outro lado, o quanto isso pode acabar afetando a arrecadação do próprio caixa, né, do próprio governo argentino para financiar a sua máquina pública? Então, o que acontece? A reforma tributária lá, ela não é urgente como é aqui. Até porque o nosso sistema tributário é tão ruim que até mesmo de países que estão pior que a gente, são melhores os sistemas. Mas a Argentina... no Brasil, a reforma tributária é o assunto do momento. Não estou dizendo que a proposta que está aí é boa ou ruim, que o Brasil aprovou, mas há um consenso de que esse sistema tributário, desse manicômio, aí, como uma expressão que muita gente usa, não dá mais. Então, precisa fazer essa reforma. Nós fizemos a previdenciária também há pouco tempo, fizemos a pública, depois a privada. Então, o Brasil fez algumas reformas, né, que fazem com que a gente tenha uma agenda um pouquinho diferente. A reforma do Estado também é importante no Brasil, mas na Argentina é a única reforma que tem que ser feita no momento. Ela é a prioridade. Ah, sem dúvida. Se você não mudar a concepção do Estado, se você não acabar com privilégios indevidos, se você não der um recado à população de que o Estado é um apoio, o Estado presta serviços de interesse da sociedade, mas não é a partir dele que ninguém vive. Não funciona assim. Né? Então, e o Brasil se desprendeu um pouco disso e com sucesso. Né? Então a gente está melhor que os outros países da América Latina justamente porque a gente não entrou nessas armadilhas. E quem entrou nas armadilhas não foi eleito. Você veja o caso da presidente Dilma, quando houve um aumento da inflação e algumas medidas que permitiram ali o descontrole fiscal, ela se tornou impopular, o desemprego aumentou e ela sofreu um impeachment. Então você percebe que o recado da sociedade nesse sentido, de que você tem que manter rigor fiscal, de que você tem que manter as finanças públicas em ordem, de que inflação alta não serve para nada, a não ser para aumentar a pobreza e afastar investimentos, trazer desemprego, esses conceitos a Argentina tem que começar a adotar. Agora, eu não vejo como tais reformas signifiquem diminuição na arrecadação. Eu acho que elas podem significar, em algum momento, corte de privilégios. E quem tiver privilégios cortados ou a menos é que vai pressionar a classe política. Então, eu acho que esse é o problema. Agora, em relação a reformas que gerem queda de arrecadação, eu acredito que não. Porque para você aumentar, para você equilibrar as finanças públicas, e é um dos pontos fundamentais para derrubar a inflação na Argentina, você vai ter que fazer cortes, não em algo que gere arrecadação, mas propriamente em despesas, em subsídios. Eles teriam que mexer também na âncora fiscal deles, de fato, ali. Além da reforma, né, ali do Estado como um todo, qual outra reforma que seria ali crucial para ser realizada, pelo menos nesses primeiros 4 anos, vamos dizer assim? O Brasil fez isso em 94 com o Plano Real, né, e por isso que foi bem sucedido. Além de botar as contas em ordem, e foi uma das coisas que o Brasil fez, uma das medidas que é necessária, você tem que atrelar em algo que haja confiança do mercado, da população, que haja crédito. Então, o Brasil sabiamente criou a URV, né, que era uma referência que você tinha de valor, né, e a URV depois virou o real. Mas a URV ela chegou a valer mais que o dólar. Né? A gente teve ali durante algum tempo, o real valia... valia 98 centavos do dólar. Valia o dólar valia 98 centavos do real, na verdade. Então, veja só, olha que crédito você dá à população, né? Então, e ao mercado, que confiança... Porque confiança na moeda é fundamental. Sim. Fundamental. Então, a Argentina vai ter que criar algum tipo de âncora. Então, aí entra a proposta dele de dolarização, né? Que tem 2 caminhos. Um que eu acho assim perigoso, que é acabar com a moeda local e colocar o dólar como uma moeda nacional. Isso foi feito pelo Equador e por El Salvador. Vamos te pegar aqui na América Latina.
países pequenos tiveram relativo sucesso, porque você acaba resolvendo o problema da inflação, mas você cria outros. Né? Você não controla a emissão de dólares, você tem que ter aquela divisa em circulação. Né? A Argentina é um país grande, é um país complexo, e mesmo com todos esses problemas todos, é uma economia representativa. Eu acho difícil. Agora, existe um outro caminho que a Argentina parcialmente adotou, e o Brasil, acabei de explicar, como referência. O Brasil não entrou nessa armadilha de ancorar. O Brasil botou uma referência de valor. Depois que a gente pegou confiança no real, você pode perceber que foram várias as desvalorizações da moeda, tanto é que a gente está perto de 5, sempre na faixa de 5, passou disso, e a gente mantém a confiança na nossa moeda. A gente se desprendeu disso. Agora lá é colocar atrelado. Então, uma moeda nova atrelada ao dólar, como teve no governo Carlos Menem e que teve sucesso por vários anos. Então, talvez seja essa a dolarização que ele possa fazer. Agora, mudar a moeda eu acho que é muito complexo, eu acho uma aventura. Até não tem muita clareza especificamente, né? Qual que é, quando ele diz ali dolarização, de fato o que ele vai fazer, até porque aquilo cai naquilo que a gente falou, né? Trazia ali uma visão talvez muito mais de candidato, político, sim, e não técnica, e ele é um economista, né? Ele deve ter ali uma visão também técnica, vai depender, sim, muito de quem vai comandar a pasta. De certa forma, fazer essa dolarização ou acabar com o Banco Central argentino, você acha que esse não seria o caminho correto? Poderia ter mais impactos negativos? Pior, ou não ficaria pior do que está, teoricamente, a economia? Veja só que interessante, né? Falar em acabar com o Banco Central, eu acho que também é uma parte do discurso dele, no sentido de que precisa criar uma revolução monetária, né? Tem a parte fiscal. Se não resolver o déficit público, a Argentina não sai dessa. Não sai. Mas, com a crise de confiança que tem, resolver o déficit público não é suficiente. Te contou aqui do Brasil, foi o que aconteceu. A gente vivia naquele período hiperinflacionário, né, que nada se resolvia, aquele monte de planos econômicos. O Brasil viveu algo parecido durante o governo Sarney e mesmo ali governo Collor, né? Foi resolver lá no governo do Itamar e do Fernando Henrique. De qualquer forma, né, você teve que ter essa referência de valor que, sabiamente, os economistas brasileiros criaram a tal da URV. Lá, né, ao falar que vai extinguir o Banco Central, a mensagem que ele quer dar é de que a gente não vai ter mais essa referência de corrupção, essa referência de ineficiência. Mas os órgãos que o Banco Central tem vão ter que funcionar. Né? Fala-se do Banco Central como se a única função dele fosse cuidar de câmbio, né? Quando na verdade é muito mais que isso. A independência não ajudaria nesse sentido? Sem dúvida, a independência é fundamental. Aliás, eu não sei porque critica-se no Brasil, já que a independência do Banco Central favoreceu tanto o governo que saiu do Bolsonaro quanto o governo que entrou, porque o mercado teve ali algo estável. Vamos mudar de presidentes, mas eram dois presidentes que se conheciam, né? Um a gente já tinha que era o Bolsonaro, o Lula já tinha governado a gente, então o mercado conhecia um pouco os dois. De qualquer forma, foi um ponto de estabilidade. Né? A estabilidade do Banco Central, por conta da sua independência e do mandato avançar ao mandato do presidente eleito até a sua metade, isso foi um fator de estabilidade. Então, para a Argentina, com certeza, seria algo recomendável. De qualquer forma, quais serão os outros órgãos que ele vai criar que terão tantos papéis quanto o Banco Central tem? Né? O Banco Central, por exemplo, é responsável por fiscalizar o sistema financeiro, sistema de crédito. Tem vários papéis, né? Então, acho que ele quis dizer como algo simbólico, algo mal visto pela população. Agora, os órgãos vão acabar tendo que funcionar de outra forma. Um outro ponto que ele defende, né, bastante ali do livre comércio, quando ele fala bastante da redução de impostos, desregulamentação ali da economia, né, ele acredita que isso estimularia o crescimento econômico. Como que aplicaria isso na prática num país que realmente está quebrado, né, a gente pode até afirmar dessa forma, um setor produtivo muito baixo, tem um trabalhador da iniciativa privada ali sustentando outros 3 trabalhadores ali sustentando pelo Estado. Como fazer isso? Esse é o ponto. A reforma do Estado, né, que a gente fala é justamente acabar com essa equação. Né? Porque, veja só, não é porque a gente não queira que o Estado apoie a população, preste serviços. Né? Você tem até modelos onde isso é feito com sucesso. Né? Você tem os países nórdicos. Né? Todo mundo paga
alíquotas elevadíssimas de imposto e o Estado que te devolve os serviços. Isso acontece na Dinamarca, na Finlândia. Então você tem casos de sucesso nesse caminho. Agora, o que não dá é para o Estado querer prover tudo para 2/3 da população, um pouquinho menos, e 1/3 ser responsável por gerar riqueza para que isso aconteça. Isso não vai funcionar, né? Isso não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, é uma equação que não fecha em nenhum lugar. Então, ali, provavelmente, se ele quiser fazer algo que tem uma chance de viabilidade, é montar de forma escalonada a extinção de subsídios considerados abusivos. Óbvio, não vai tirar daqueles mais pobres algum tipo de apoio que o Estado dá, ainda mais no momento de crise. Aí você até piora a condição dessas pessoas. Mas você tem que ter um escalonamento e a sociedade discutir o que ela quer. O que vai ajudá-lo em termos de diminuir essa participação do Estado e ajudar a ter caixa para fazer frente são privatizações, né? A Argentina não tem grandes ativos como teve no passado, mas ela pode partir para essa linha, dar algum fôlego, tanto de caixa quanto para fazer esse escalonamento. Então a gente vai cortando aos poucos os subsídios até que o Estado seja reformado. Quando a gente olha para esses números, né, da questão trabalhista, de fato, aí seria mais uma reforma trabalhista para trazer essa mudança ou não? O que precisaria? Porque eu acredito que tem ali uma questão também meio que cultural, né, de repente, em relação a essa questão de trabalho, né? Mexer com isso também, como estimular essa produtividade? A reforma trabalhista, lá tanto quanto aqui no Brasil, são importantes. O Brasil fez parcialmente, né, durante o governo Temer, como a gente sabe, e que trouxe, ao contrário do que dizem, trouxe sim retorno para a sociedade, né? Trouxe benefícios sem que houvesse redução de renda, de direito, nada disso. Até porque está tudo na Constituição brasileira. Né? Os direitos básicos que um trabalhador tem estão lá, não estão na CLT. Na Argentina, a mesma coisa, só que lá manteve-se, para tentar proteger o trabalhador, uma série de benefícios. Então você entra naquela armadilha, né? Então quando o desemprego sobe, a renda cai, a economia entra em colapso, tenta se proteger de outra forma o trabalhador. O trabalhador tem que ser protegido com geração de emprego, geração de oportunidades para os jovens, tanto é que por isso que eles votaram nele, que eles vivem num país onde as oportunidades ficaram escassas, e você tem que ter uma reforma trabalhista para proteger o trabalhador, mas principalmente de uma forma moderna. Então, aquelas ferramentas dos anos 40 do século passado, que ainda permeiam parcialmente a lei brasileira, mas principalmente a lei argentina, elas precisam ser repensadas. Mas lá eu acho que a reforma do Estado é o primeiro momento. Depois esses outros pontos começam a aparecer. Precisamos mexer nos impostos, no sistema previdenciário. O Macri mexeu um pouco, fez uma reforma parcial, mais um pouco mais, uma reforma trabalhista, mas enquanto não fizer uma do Estado, de corte de subsídios, de benefícios indevidos, de privilégios, carros oficiais para cá e para lá, despesas com luxo às custas do Estado, enquanto ele não se reformar em conceito, eu acho que as outras ficam em segundo plano. A prioridade é essa, no caso da Argentina. Eu vou voltar naquele ponto que eu falei agora anteriormente em relação ao apoio disso para o Congresso. Apesar de os cenários serem bem diferentes, né, eu até comparei ali atrás, Macri tentou e não conseguiu, eu também trouxe o outro argumento que o peronismo diminuiu um pouco do poder dentro do Congresso por lá. De fato, fazer essa reforma, basta só Milei querer ou o Congresso como um todo, se não estiver com esse mesmo pensamento, a gente nem vira a página aqui para dar sequência às outras reformas, de fato? Sem dúvida. Ele vai ter muito desafio para aprovar. Facilitam 2 pontos. Que o Congresso, o Legislativo, foi parcialmente reformado, está muito mais propenso a aceitar mudanças. Mas ele tem um capital político muito grande. Né? A gente percebeu até na comemoração que você teve nas ruas. Porque uma coisa na Argentina é você ter comemoração de candidatos eleitos, onde você tem partidos consolidados que levam essas pessoas à rua. Então você tem um monte de filiados ao peronismo que vão. Outra coisa é você levar o cidadão comum que saiu da casa para apoiar. Então, ele tem
um capital de 55% ou 56% dos votos, ele tem um capital político de mudança, então acho que logo de início ele tem que tentar aprovar aquelas que sejam mais necessárias. O capital político inicial de qualquer governo, a gente acompanha isso aqui no Brasil, né? Tanto é que os governos, quando são eleitos presidente da República, eles tentam logo de início passar. O Bolsonaro partiu logo para aquela reforma da Previdência que seria polêmica. O Lula está na tributária que também é polêmica. Eles usam capital político para pegar aquela que é principal. Então, ele vai ter que partir para essa linha, né? A partir do momento que ele parta, se os resultados econômicos começarem a vir, ele ganha fôlego para continuar. Então, é um ajuste fino que ele tem que ter. Mas aprovar essas medidas num Congresso que teme pela impopularidade de cortar benefícios e privilégios é o maior obstáculo que ele vai ter no momento. Para a gente chegando aqui na nossa reta final, só para a gente encerrando essa nossa fala, essa implementação, vamos supor, de todas as agendas, né, acaba sendo uma agenda até de choque, vamos dizer assim, né, representado por essa questão mais, operação politicamente muito complexa. A aprovação destas privatizações, a possibilidade dessas reformas, vai exigir aí muitos acordos também com os setores que são peronistas. E aí? Pois é. E aí são esses que operam as estatais, por exemplo. Exato. Porque lá foi o que eu mencionei. Num primeiro momento, essa rede de bem-estar social, de proteção social, vinha num momento importante, onde a Argentina não só tinha muitos recursos, como não havia uma divisão correta de renda naquele país. Mas ela foi corrompida no sentido de que grupos políticos se apropriaram não só para se beneficiar, mas principalmente para conseguir votos, né? Então ele vai ter que lidar com esses grupos. Eu acho que em um primeiro momento, com toda esse apoio que ele tem, essas que não ou que não sejam de interesse dos peronistas ou que ele não consiga negociar, porque algumas você não consegue simplesmente negociar, essas são que têm que ser aprovadas agora. Depois entra naquelas onde há assim a possibilidade de negociação de apoio, como a gente faz aqui no Brasil também, não é tão diferente. Furriela, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, um prazer, se você quiser complementar, né, fique à vontade também aí para concluir a sua fala. A gente sabe que os desafios são enormes por lá, né, e enfim, né, eu queria até, para a gente fechar aqui, que você deixasse as suas considerações finais. Bom, a gente fez aqui uma análise o mais técnica possível, mas o lado exótico de Milei é sempre o risco. Tomara que tenha sido só algo de campanha e que a partir de agora entre o pragmatismo, a seriedade, os projetos. A Argentina merece, né, um governo de excelência para que ela supere essas dificuldades. O que ela não precisa é de alguém que coloque ela em outra aventura. Espero que Milei não seja esse. Muito obrigada, Manuel Furriela. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço. O Strike de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor.